eu vou te pedir para refletir sobre o que eu quero te trazer desde o início dessa live, para que... Oi, Carol, bem-vinda! Mulheres, como que a vida é realmente assim mágica, né? E ela vai te trazer vários desafios para você validar se aquilo que você falou é realmente real. E vai chegar num momento em que eu vou falar só de mentalidade para vocês e vão ter duas questões que eu vou trazer sobre teste de clareza. Quando a nossa mente ela tá para fazer uma mudança e essa mudança ela vai trazer resultados totalmente diferentes para nossa vida, ela vai trazer pra gente alguns testes de clareza. E um dos testes de clareza é o pedido de confirmação. Se você realmente quer mudar aquele padrão que você vem tendo há muitos anos. E aí, por que eu tô trazendo isso pra vocês, né? Eu decidi que eu quero fazer todo esse percurso de lives, são 60 lives, todas as terças, quartas e quintas, 8 e 8. E essa é a nossa terceira semana, então nós estamos indo pra 3, 6, nona, pra 3, 6, 7. Essa é a 7ª live. E acredita que eu peguei Covid na semana passada? Nossa, assim, tive um dia que fiquei super mal. Mas eu falei, não, eu que comando isso aqui, eu que coordeno a minha mente. E aí, passei pelo processo e aqui, ó, trabalhando, continuei, não deixei com que a minha energia baixasse e nem que o meu foco se perdesse. Então, fiquem muito atentas. Fiquem muito atentas, olha como a Aline colocou, eu tô me sentindo muito cansada mentalmente e fisicamente. Um cansaço que não é meu. Exatamente, muito desse cansaço... Para pensar. E hoje o que eu vou falar vai fazer ainda muito sentido. Muito desse cansaço é porque o nosso corpo, nós somos feitos de energia. Ou seja, as informações que a gente recebe, elas vão fixando no nosso corpo. Elas começam a integrar, fazer parte das nossas células, das nossas moléculas. Quando você começa a ouvir informações que te fazem questionar a tua vida, que te fazem questionar as informações que você recebeu dos seus pais, do mundo, das outras pessoas, inevitavelmente aquelas informações elas vão sair do teu corpo. E aí você vai ficar uma pessoa diferente. Muitas vezes a gente vai acabar startando um processo de doença, de cansaço físico, mental, emocional. Por quê? Porque você está tirando uma impressão, é como se você fizesse uma cirurgia. Você está tirando informações que estão ali às vezes por séculos, por décadas. Então, hoje, essa live tem essa capacidade de tirar muitas informações que estão aí cristalizadas dentro de você, que talvez você tenha elas como verdade absoluta, mas que não precisa mais ser assim. E decidi fazer esse projeto, eu já falei pra vocês que esse projeto, primeiramente, assim, antes de tudo, ele é por mim. Porque eu sou uma mulher que cria a minha realidade e eu crio uma realidade de disciplina, de comprometimento, de foco, de comprometimento com aquilo que eu quero não só para o hoje, mas para o meu futuro. E aí eu passei por esse processo e, nossa, menina, vários desafios, mas estou aqui firme e forte. Vai mandando mensagem de vocês que assim que terminar esse conteúdo, eu volto para ler todas as mensagens. Tá dando aqui algumas vezes falha na internet, mas a gente vai seguindo. Eu quero trazer primeiro alguns questionamentos para vocês fazerem para si mesmo, para que a gente consiga entrar no conteúdo e ter assim um proveito dele absurdo. Todas nós que estamos aqui sabemos que tem coisas na vida que estão nos afastando do nosso sucesso. Todas nós aqui sabemos que existem comportamentos, existem sentimentos que, ao invés de nos colocar para frente, nos impulsionar para a vida, nos travam, nos atrapalham. Eu acredito que boa parte da humanidade ainda está dormindo. Boa parte da humanidade não percebeu que aquilo que ela tem na vida, de bom ou de não tão bom, e aquilo que ela não tem na vida é por conta dela mesma. Muitas pessoas estão dormindo no estado de sonolência em relação à sua própria consciência e em relação à autorresponsabilidade de que ela é a única responsável
por criar o que ela quiser na vida dela e não consegue refletir sobre tudo isso, e como não reflete sobre tudo isso, não acredita que aquilo ali é uma situação que precisa de conhecimento, não vai buscar conhecimento, não ganha essa compreensão que a gente está tendo e não faz as mudanças que poderia estar fazendo. Então, todo ser humano vem pra cá, ele nasce em uma família, ele tem uma infância, ele tem uma mente totalmente limpa de qualquer ponto de vista, de qualquer ideia sobre a vida. E aí, no decorrer da infância, todo ser humano passa pelo mesmo processo. Aquilo que me conecta com você que está aí me ouvindo agora é exatamente esse fato de que eu e você tivemos experiências de vida similares. Similares em que ponto? Tivemos pai, tivemos mães, sofremos na infância, tivemos decepções, apanhamos ou tivemos uma vida incrível, próspera, tiveram falência ou tiveram uma realidade de muito amor ou uma realidade de não tanto carinho e acolhimento assim. Todos nós passamos por experiências bem similares, cada um no seu grau de manifestação, de criação. Mas isso é o que nos conecta. Então a criança vem, ela começa a ter a percepção sobre a vida, ela vai recebendo as informações e ela tem as experiências e vai para a escola e cria amizade, tem professores e vai crescendo e vai desenvolvendo habilidades, ela aprende a ler, a escrever, ela dança, ela canta, ela cresce ou ela fica com muita vergonha. Cada um vai tendo o seu processo de experiência e de crescimento aqui na Terra. Acontece que nós começamos a crescer, a se desenvolver, entramos na adolescência e entramos na fase adulta. Quando a gente começa a entrar na adolescência e na fase adulta, a gente vai validando tudo aquilo que a gente recebeu lá na infância. Então, aquelas referências do que era a vida, de como que era a experiência nesse mundo físico, a gente vai validando. Então, nós validamos aquilo que a gente chama de crença. Aquilo que eu comprei de informações, aquilo que os meus pais me passaram de informações, na vida adulta eu começo a validar aquilo e saber se aquilo é verdadeiro, se não é, se faz sentido, se não faz. Então, aquelas referências que a gente vai recebendo ali no início da vida, elas vão moldando as nossas capacidades, as nossas habilidades e elas vão moldando inevitavelmente os nossos resultados. Nós somos literalmente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, os hábitos e comportamentos que nós temos todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E aí, quer uma confirmação disso que eu tô falando? Nós somos, além do que nós pensamos e sentimos, nós somos o que nós comemos. Nós nos tornamos as referências, as informações que nós recebemos. Então nós sabemos que o nosso corpo, ele é um reflexo da nossa alimentação, dos nossos exercícios ou da falta dele. Se o nosso corpo, ele é um reflexo da nossa alimentação, dos nossos hábitos diários, os nossos resultados também são reflexos dessa criação. Por isso que tem algumas filosofias antigas, eu acredito que seja a Bíblia que fala isso, você é a imagem e semelhança do Criador. Porque o Criador, essa força maior, Deus, o todo o universo, ele criou o mundo manifesto. Ele criou todo o universo. E nós somos bem similares ao Criador, porque nós criamos o nosso universo. Nós criamos os relacionamentos. É você que aceita ou que rejeita uma relação. É você que cria ou descria o teu corpo, a tua saúde. É você que cria ou que não cria dinheiro. É você que cria ou destrói a sua saúde. Então, nós somos imagem e semelhança do Criador, porque assim como Ele, nós criamos o nosso universo. Ele cria o universo inteiro e nós criamos o nosso universo. Ou seja, mais uma vez, nós criamos o nosso resultado. Então, hoje, cada ser humano ele só é responsável no máximo da coisa pela sua própria vida. E é claro que ele influencia a vida de outras pessoas, como marido, pais, filhos, nós influenciamos. Mas cada ser humano é unicamente responsável pelos seus resultados de vida. Pela sua felicidade ou pela sua tristeza, pela saúde ou pela doença. Cada ser humano é responsável por isso.
a gente precisa ter muita clareza disso e autorresponsabilidade, porque enquanto a gente culpa o outro por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu não tenho, eu não consigo olhar para dentro e entender quais são os reflexos que aqui dentro me fazem ter as atitudes que eu tenho. Então, eu já entendi que eu sou a única responsável pelos meus resultados. Então, para entender o que eu tô criando, eu preciso parar um pouquinho, sair um pouquinho só do Instagram, das redes sociais e fazer uma pequena autoanálise. E eu, trabalho dessa maneira, cada um trabalha da sua maneira. Eu sento e eu escrevo quais são os resultados que eu tenho hoje com o meu corpo e a minha saúde. E aí eu vou lá e descrevo tudo. Quais são os resultados que eu tenho hoje com o meu relacionamento afetivo? Aí eu vou lá e descrevo tudo. Quais são os resultados que eu tenho hoje com a minha família? Escrevo tudo. Quais são os resultados que eu tenho hoje com a minha vida financeira? Quanto que eu produzo? Quanto que tem no banco? Quanto que eu tenho poupado? Eu invisto? Eu não invisto? Quanto que tem de dívida? Isso é uma autoanálise que você faz sobre a sua própria vida. A minha área de formação é a área contábil. Então, eu fui muito para a área de balanço de empresa, para verificar os resultados que as empresas tinham, como é que andava caixa, faturamento, tudo isso, e qual era a projeção para os próximos anos. Então, na área contábil, a gente faz o levantamento de toda a empresa para saber o que ela vendeu, o que ela não vendeu, qual é o produto que está funcionando, que teve aceitação, que não teve, quais são os resultados que os vendedores estão entregando, o que a gente precisa modificar. Em uma empresa, a gente faz isso. Porém, nós esquecemos que chegamos aqui em um determinado período nessa terra e que vamos embora, às vezes, sem nem saber, às vezes não, sempre, né? Sem nem saber quando, porquê, como. Então, se você veio pra cá e você não tá criando a tua vida do jeitinho que você desenha, duas coisas cruciais podem estar afetando isso. Primeiro, você não sabe realmente o que você quer criar. Então você tá vivendo no automático, você nunca se questionou sobre quanto que você quer faturar, que trabalho você quer ter, como que você quer servir o mundo, que tipo de corpo, qual é a estrutura física, como que você quer se comportar, que amizades você quer ter, se você quer casar, se não quer casar, que tipo de relacionamento, se você quer construir família, se não quer. Talvez, se você não tá tendo hoje os resultados que gostaria, se você não tá tão satisfeita, seja porque você não se perguntou sobre essas questões cruciais da vida, ou pelo segundo ponto, seja porque você está totalmente moldado, travado, parado, paralisado por questões que você aprendeu desde lá da sua infância. Por experiências que talvez o seu pai ou a sua mãe fizeram com você, que te marcaram profundamente, te fizeram se sentir menos valiosa do que você é, te fizeram se sentir incapaz, te fizeram se sentir não amada e que não te permitem ir para a vida e acreditar que a vida é para você, que a vida tá aqui para te entregar esse melhor e que você tá aqui para entregar o melhor para a vida. Só que eu vou mais além. Se você passou por alguma dessas situações, e eu tô falando tanto das questões mais profundas quanto das questões mais superficiais, num ponto de que teve criança que foi abusada, muito violentada, pais que foram embora, sumiram, mães que foram embora e sumiram, não criaram os filhos, filhos que foram abandonados e adotados por outras famílias. Essas são situações mais marcantes, mas também existem situações de que o pai, ele não olhava para a criança, ele chegava em casa, ele trabalhava todos os dias muito, chegava em casa, mal comia, ia dormir e não olhava para a criança. Então era um ser humano que estava ali em formação, formando a sua psique, formando o entendimento sobre a vida, formando as suas habilidades. E no momento dessa formação, ele se sente excluído, rejeitado, abandonado. Então, essas são as duas formas principais de você não estar vivendo a vida que você gostaria. Primeiro, porque você ainda não definiu para você qual é essa vida. E segundo, porque você ainda está vivendo totalmente moldada por experiências do passado que marcaram profundamente quem você é. Ok, pega esses dois pontos porque é o que a gente vai desenvolver a partir de agora. Então, todos nós
temos um desejo genuíno, interno, e isso é da essência humana, da nossa criação, de ser feliz, crescer, se desenvolver, criar relacionamentos e contribuir para o reino de todos. Contribuir para que esse mundo fique melhor depois da minha passagem por aqui. Todos nós. Essa é a lei da vida. Se algum de nós estamos com doença, com dor, com relacionamentos conflituosos, com conflito financeiro, ou sem motivação, depressivo, ansioso, sem motivação de criar vida, é porque nós estamos totalmente distanciados dessa verdade. É como se tivesse uma rota para a gente seguir e nós estivéssemos seguindo por caminhos totalmente opostos. Então a vida, que é uma lei maior, ela vai fazer com que reflexos das experiências de alguma maneira atinja você, para você sentir dor, sim, porque a dor ela nos faz sim crescer, tanto quanto as experiências maravilhosas. Você só tem uma alternativa: crescer. Se você vai crescer no amor ou na dor, é uma escolha do teu nível de consciência, mas o único objetivo é crescer. E aí, quer uma prova viva disso? Você era um espermatozoide que, para que enxerguem você, tem que olhar microscopicamente. E aí você cresceu dentro da barriga de ser humano, criou todo esse corpo e hoje é esse tipo de mulher, esse tipo de homem que está aqui ouvindo tudo isso. Então, sim, a vida na sua essência, ela é crescimento e expansão. Se nós não estamos crescendo, evoluindo, contribuindo, melhorando, mudando, se aperfeiçoando, nós estamos num processo de decadência e destruição. E aí você é a única que pode assumir esse processo de degeneração, de decadência e tomar posse da tua responsabilidade de criar aquilo que você quer. Ok. Todos nós, vou repetir mais uma vez, viemos aqui para ser feliz. Só que a felicidade, ela é totalmente individual. Cada um vai definir aquilo que é felicidade para ela. E aí cada um precisa também, além de definir o que é felicidade para si, sair do julgamento do que é felicidade para o outro. Porque para muitos felicidade é ter 10 milhões na conta. Para outros felicidade é não ter que pagar conta nenhuma no mês e morar ali na rua e tá tudo bem, não ter responsabilidade. Para outros, felicidade é entregar um trabalho de valor, prosperar, entregar, conectar para o máximo de pessoas possível, transformar a vida e ainda assim ter 10 milhões. Para outros, felicidade é tirar de quem tem. Para alguns, felicidade é só ter uma família, construir filhos, trabalhar de casa, cuidar da vida dos filhos, ser uma boa esposa e ter ali uma segurança que vinda de alguém de casa. Para outras é não ter filho, é se empoderar, é ir para a vida, é manifestar, é aprender a se comunicar. Então, no universo que a gente vive, tudo é tão próspero porque cada um tem o direito de escolher aquilo que é felicidade para si. Só que o que acontece no meio do caminho? Eu não sei o que é felicidade para mim, eu não defini o que é sucesso para mim, eu olho para o outro e eu julgo o que é sucesso para o outro, eu me irrito do outro que tá tendo uma vida que eu talvez gostaria de ter, mas eu não admiti. E nesse meio do caminho a gente vai se embolando e se perdendo no meio desse bando de conflito que é o conflito da humanidade. O conflito de sofrimento. Então você veio aqui, você tem a capacidade de manifestar dons e talentos no mundo e criar a vida que você quer, mas você se perde no meio do caminho, não manifesta nada, cria conflito, doença e todo esse processo. Então o mal da humanidade é não saber o que é felicidade para si. E aí se perde no meio do caminho. E aí você não sabe o que é felicidade para si e a tua infelicidade ela é capaz de contaminar, afetar qualquer outra pessoa. E aí agora que eu vou entrar com você na questão dos nossos avós, eu precisava fazer todo esse enredo para você, para que você se questione o que é felicidade para você. E que ao se questionar o que é felicidade para você, você comece a analisar um pouquinho o que era a felicidade para os seus avós. Se você acha que eles atingiram a felicidade, se você acha que eles foram pais felizes, plenos e realizados para os seus pais, e que aquilo que os seus pais receberam de referência desses pais, que são os seus avós, como que isso te afetou e contribuiu para a tua criação nos primeiros momentos de vida, que hoje pode estar refletindo no adulto que você é. Então, se um ser humano não está tendo hoje sucesso, se ele não está feliz na vida dele,
ele vai precisar olhar para trás e entender o que ele recebeu de referência na vida. E aí, essa semana, desde a semana passada, a gente começou a olhar só para os avós. As avós maternas, e agora a gente vai olhar para os avós paternos, os pais dos seus pais. E aí vou te fazer algumas perguntas, assim como eu fiz na semana passada, para que, se você não souber essas perguntas, você suponha, você imagine, através do que ou você ouviu falar ou do que você presenciou. Eu não tenho propriedade para te falar das minhas referências porque eu não convivi com meu avô. Mas eu tenho referências do que falavam sobre os comportamentos deles. É claro que isso vai ser afetado, porque cada um vai falar daquilo que percebeu do outro, mas só daí eu já consigo ter algumas referências do pai que a minha mãe teve e do porquê que ela foi a mãe que foi comigo, do pai que o meu pai teve e porquê que ele foi o pai que ele foi comigo. Então imagina, eu fiz todo um enredo para você, para te explicar que todo ser humano ele quer ser feliz, e que muitos de nós não estamos sendo felizes porque a gente não está tendo sucesso financeiro, não está tendo sucesso no relacionamento, não está saudável, não está fazendo algo que ama, está ali se matando, vai para a vida com pesar ao invés de ir com tesão de viver. Exatamente tudo isso é algo que é arrastado por toda a humanidade e serve para você, serviu para o seu pai e serviu para os seus avós. Então se questione. Pelo que você viu ou pelo que você ouviu falar do seu avô, tanto do seu pai do seu pai, como pai da sua mãe, você acha que eles tiveram sucesso na vida? Pelo que você soube da história deles, pelo que você ouviu, pelo que você conheceu da história deles, você acredita que eles tiveram sucesso na vida? Eles construíram carreiras? Ou eles foram pessoas que pularam de emprego em emprego sem saber muito o que gostava de fazer e trabalhava única e exclusivamente para sobreviver, para ter o ganho financeiro? Todas essas perguntas que eu tô começando a fazer agora, elas vão fazer muito sentido no final para que você feche a conta e entenda o porquê de tudo que seu pai fez na vida, de como ele se comportou e das referências que você recebeu dele. Então, seu avô, ele se sentia um cara próspero, ele manifestou o trabalho dele no mundo, ele conseguiu se expressar, ele conseguiu entregar valor para o mundo, ele construiu um legado? Ou ele foi um avô que apenas conseguiu sobreviver? O seu avô, ele conseguiu ser feliz no casamento? Ele teve um relacionamento sadio, próspero? Ele amou? Ele foi amado? O seu avô, ele tinha um desejo genuíno de ser pai ou ele foi pego de surpresa? O seu avô, ele foi um pai para sua mãe ou para o seu pai, para os dois lados. Ele foi um pai presente? Ele foi um pai que estava presente fisicamente e emocionalmente? Ou ele só estava fisicamente e muitas vezes até na maneira de corrigir através da agressão? Até porque os nossos ancestrais, meu Deus do céu, eles só conseguiam corrigir na base do cacete, né? Como que pode, né? Por isso que hoje tem tanta terapia, tem tanta cura emocional e mental. Porque os nossos ancestrais nem imaginavam que o problema estava na mente e aí, como não imaginava, não tinha talvez tanto tratamento disponível como a gente tem hoje. Por isso que hoje a gente é tão afetado e graças a Deus a gente procura a solução, né? Por isso que vocês estão aqui ouvindo essa live, não é porque eu sou linda, maravilhosa, eu sei que eu sou, me amo, me respeito, mas não é por isso, é porque esse conteúdo traz alívio para as nossas dores, para as nossas feridas emocionais, traz compreensão, faz sentido. Então eles não tinham todo esse acesso que a gente tem hoje de numa manhã, 8 horas da manhã, ouvir tudo isso e começar a se trabalhar. No máximo eles iam conversar com alguns amigos, os amigos também estavam cheios de problema e era aquela guerra de um falar que tem mais problema do que o outro, né? Então o seu avô, ele foi um pai presente? Ele queria realmente ter filhos? O seu avô, ele foi pai de 1, de 3, de 5, de 10, de 12, de quantos? O seu avô, ele era o único provedor de sustento financeiro para a família? Ou a sua avó, ela dividia com ele a responsabilidade de sustento de alguma maneira? A vida do seu avô
ela já era uma vida abastarda, ele já tinha alguma condição financeira, ou ele começou do zero e continuou no zero, aquela batalha, ou ele teve alguma coisa, ele criou empresa, ele criou finanças. Como que foi a vida do seu avô? Qual é a referência de trabalho, de profissão, de ganho financeiro, de sustento que ele passou para o seu pai? Todas essas perguntas, e aí, de acordo com essas primeiras perguntas, você pode emergir e fazer perguntas mais profundas, de acordo cada um com a sua realidade, para que você compreenda que o pai que ele foi para o seu pai está diretamente ligado às experiências de vida que ele teve. Porque tiveram muitos avós, tanto o pai quanto a mãe, que vieram da época de guerra. Então, eu não sei, mas eu me coloco numa situação dessa. Uma pessoa que veio da época de guerra tentando sobreviver, para ela ser uma pessoa acolhedora, amorosa, que fala pro filho, vai, você consegue, você dá conta, você é maravilhoso, a vida é linda, eu acho assim, bem uma agulha no palheiro, né? Mas isso, inevitavelmente, nós somos a espécie mais emocional da existência de todos os mundos e universos. Um olhar que teu pai te deu em um dia que você tava ali pedindo carinho e ele tava puto porque ele tinha perdido alguma coisa, algum dinheiro, um olhar mais rígido que ele te deu criou em você uma referência de que seu pai não te amava. Um dia. Ele te amou todos os dias, mas um dia você não se sentiu amada. Acabou. Você levou aquilo pra vida. Tá travando aqui a minha conexão. Você levou aquilo pra vida e você botou no mundo que você não era amada. Então, todas as vezes que você ia se colocar no mundo, tentar começar um trabalho, divulgar alguma coisa, você lembrava. E isso muitas vezes é inconsciente, tá? Algumas vezes a gente sabe, tem consciência, mas na maioria delas é inconsciente. Você lembrava daquela memória de que seu pai não te apoiou, não te validou, e aí você começa a procrastinar. Você quer ir pra vida, quer abrir uma live, quer contar do seu trabalho, quer oferecer teu produto, mas aí você lembrou que seu pai não te apoiava muito, aí você trava, aí você se sabota. Amanhã eu começo, depois eu começo, eu não tô muito boa, aí fica no perfeccionismo. Então percebe, tudo tá interligado, porque você não nasceu nessa família à toa. Você não foi, caiu lá, foi jogado. Não, tudo é ressonância, tudo é energia. É só a gente estudar todos esses gênios aí que vieram milhões de anos antigamente, que falam pra gente que tudo é energia, tudo é um campo de vibração. Nikola Tesla, ele disse pra gente que tudo tá pautado em energia, frequência e vibração. É um gênio. É um cara que fez grandes invenções no mundo. Então, como que a gente não vai entender que tudo é energia, frequência e vibração? Então, de alguma maneira, energeticamente, num nível muito mais elevado de consciência, nós atraímos aquele pai e aquela mãe que foi filho daquele avô e daquela avó, porque só ali nós teríamos os primeiros aprendizados que a gente precisava para se desenvolver nessa experiência aqui. Então, o papai que o seu avô foi para o seu pai e o papai que o seu avô foi para sua mãe, criou nela referência de vida. Ou que a vida era muito difícil, que as pessoas iam passar ela para trás, que nada ia dar certo, que tudo era suado, que tinha que trabalhar muito, máximo esforço. Ou que a vida é próspera, que a vida é segura, que ela podia ir para a vida, que tudo ia funcionar. Essas referências que ela recebe ali no início da infância molda totalmente a personalidade e o caráter dela. E molda quem ela vai ser com você. Molda o sucesso ou o insucesso que ela vai ter na vida. E lembre-se, tudo isso são referências que nós captamos deles, tá? Porque a minha mãe, ela foi dona de casa por milhares de séculos e anos aí da minha vida. Pra mim, a minha mãe não tinha tido sucesso na vida. Eu, como filha, achava que ela não amava a vida que ela tinha. Mas hoje eu sei que a minha mãe foi uma mulher excepcional. Ela foi a melhor mãe que eu poderia ter escolhido. Ela me ensinou sobre organização, sobre planejamento, ela me ensinou a sair de um relacionamento totalmente abusivo, frustrado e construir uma vida onde ela sustentava 2 filhas.
Então eu tenho dentro de mim que eu sou capaz de sustentar a minha vida, porque eu tive um exemplo fiel dentro de casa de uma mulher que não trabalhava e que teve que se reinventar e criar uma maneira de sustentar. Então, se ela me deu essas referências, ainda que inconscientemente, dentro de mim eu tenho a certeza que eu sou capaz. Se ela com 2 conseguiu, eu sou capaz. Então, percebe? As referências, o modelo, a maneira de viver, a maneira de pensar, a ação ou a não ação. Se a pessoa tinha coragem de ir para a vida ou se ela era depressiva, se ela era muito saudável, se ela era muito doente, tudo que você recebeu no início da sua vida imprimiu em você referência. Então, muitos das limitações e dos sabotadores que nós temos hoje, o medo, a vergonha, o medo paralisante, a culpa, o vitimismo, a reclamação, a procrastinação de demorar muito, de não fazer, de julgar os outros, de se autocriticar, ou a coragem, a vontade de ir, eu não tô nem aí porque vão pensar, eu sou corajosa, eu me arrisco, tudo isso foi moldado primeiramente pelas referências que você recebeu ali na infância. E essas referências que você recebeu na infância, na maioria das vezes, são totalmente moldadas pelas referências que eles receberam dos avós. Então, ou nós vamos ser muito parecidos, similares, iguaizinhos àqueles que nos criaram, ou nós vamos rejeitar totalmente a maneira que eles nos criaram e vamos ser totalmente diferentes. Mas sempre vai ter uma base para você se espelhar. Então agora, faça esses questionamentos, porque a partir de amanhã a gente já começa a se aprofundar nos pais que os seus pais foram para você. Na maneira que eles se comportavam na vida, depois de tudo isso que a gente viu na live de quinta-feira e na live de hoje, que eles receberam dos pais deles, na maneira que eles se comportavam na vida e nos pais que eles foram para vocês. Na maneira que eles se comportavam na vida e nas referências que eles impregnaram, que eles deram de informação para vocês. Porque tenham muito cuidado. Muitos pais nos imprimiram a informação de que a vida é dura e que você só vai ter alguma coisa se você se matar de trabalhar. E aí hoje você está se matando de trabalhar. Só que quem se mata de trabalhar não consegue prosperar e ficar rico, porque não tem tempo para criar ideias de valor na sua cabecinha e manifestar um projeto que atenda a um maior número de pessoas no menor tempo possível, que seja mais efetivo e que gere mais recurso financeiro. Então você vai trabalhar a vida inteira para se aposentar no final, receber 1.000 a 3 mil e gastar tudo com remédio, porque no fundo você foi infeliz a vida inteira. E deixa eu te falar uma coisa. No final, a conta, ela vai ter que ser paga. No final, a vida te cobra aquilo que você vem fingindo, se fazendo de louco por muito tempo, fingindo que não tá olhando. Então, se você hoje não tem muito prazer com o seu corpo, com a sua sexualidade, com o seu dinheiro, com os seus relacionamentos, se você não se expressa, se você não faz um trabalho que você ama, pode ter certeza que com 50, 60, 70, essa conta ela vai ser muito pesada. E aí o que acontece e o que nós vemos hoje? Pais que dependem totalmente de filhos ou do governo para conseguir continuar sobrevivendo. Porque viveu 60, 70 anos e não conseguiu construir a própria vida. Por quê? Não parou para se analisar e se questionar sobre coisas que eu tô falando para você nessa live. Então a hora é exatamente nesse momento, independente da idade que você tem agora, independente de onde você esteja, com qualquer um dos seus resultados. Olhe para os seus resultados. Olhe assim com muita amorosidade, porque anota bem isso que eu vou te falar. Os nossos resultados, eles falam a verdade. Os nossos resultados, eles falam a verdade, se você tá agindo ou se você não tá agindo, porque não dá para esconder, os seus resultados eles vão refletir a tua ação ou a tua não ação. Os nossos resultados, eles falam verdade sobre a maneira como eu me sinto e como eu me vejo. Se eu acho que eu tenho valor, se eu acho que eu sou capaz, se eu acho que eu sou boa para entregar um trabalho no mundo, ou se eu acho que eu não sou tão boa. Os nossos resultados, eles falam a verdade sobre a maneira como eu penso sobre a vida. Sobre a maneira que eu capto ideias de valor e entrego. Ou se eu sou apenas um funcionário que quer ali ir lá, bater ponto, fazer aquele trabalhinho sempre normal, receber o salário no final do mês, ir embora para casa e ainda falar mal do patrão.
Os teus resultados, eles refletem aquilo que você não tem coragem de assumir para você. E aí é maravilhoso olhar para isso, porque ninguém vai precisar chegar na tua cara e apontar o dedinho no teu olho e falar assim, olha, os teus resultados não estão bons. Não precisa. Você é o único que vai ser capaz de ver. Porque é só você que sabe quanto tem na sua conta. É só você que sabe se você se sente realmente feliz e realizado ou não. Então olhe para os seus resultados, porque eles falam a verdade que você está negando. E ao olhar os resultados e assumir para você, analise. Por que eu penso dessa maneira? Por que eu me sinto dessa maneira? Por que hoje eu acredito que a vida funciona dessa maneira, eu tenho essa maneira de pensar, eu tenho essas crenças? Por quê? E é aí que tu começa a vasculhar o teu passado e entender o que você recebeu do seu pai, o que seu pai pensava, por que você pensa igualzinho. E aí você consegue dissolver. Porque, me desculpa, mas o governo não vai mudar a nossa vida se nós não fizermos essas autoanálises e perceber aonde que eu tô esperando que alguém faça algo por mim. Eu faço o mundo, eu faço o governo, eu faço a política, eu faço a minha vida financeira, eu faço os meus relacionamentos. Então a gente projeta muito lá fora que algo vai mudar. Mas não tem como um governo mudar a vida de todo ser humano. Ele vai criar leis, vai instituir, né? Eu acho que instituir maneiras de facilitar a vida de muita gente, mas não é ele que cria a tua vontade de viver, a tua garra, a tua coragem, a anulação dos teus medos. Não é ele que cria. O governo, ele é responsável por organizar fazer a gestão do dinheiro que nós pagamos todos os meses. Eu tô falando de governo porque chove de gente no Instagram falando sobre isso, né? Que tá totalmente afetado ainda por essa energia das eleições. Mas, amor, ele não vai sentar com você na sua casa e falar assim, o que você acredita sobre você? Você acredita que você merece, que você não merece, que você é boa, que você não é boa, que você fala bem, que você não fala bem, que você tem valor pro mundo, que você não tem, que você é capaz... O governo não vai fazer isso com a gente, assim como ninguém vai fazer isso com a gente. Então, a hora é agora de você parar e se questionar sobre o sucesso ou o insucesso que você está tendo na sua vida. Analisar quais foram as referências que você recebeu do seu pai. Quais foram as referências que o seu pai recebeu do seu pai. E por que agora é a hora de olhar para tudo isso, lidar cara a cara com tudo isso e soltar e dissolver. Porque você é uma nova pessoa, num novo século, com acesso a milhares de informações. E uma live apenas é capaz de derrubar barreiras que ficam aí na tua mente a vida inteira sendo sustentada. Porque aí você senta lá com a vizinha, ela chora da vida dela, ela diz que o marido traiu, aí você acredita que o homem não presta, aí o seu avô traiu sua mãe, aí tu valida mais aquilo, mas aí você tá dizendo na boca pra fora que quer um homem que te ame, que quer um relacionamento próspero. Mas no fundo o que você acredita lá dentro diz totalmente o contrário. E isso serve para relacionamento, para dinheiro, para corpo, para o feminino, para o trabalho, para tudo. Então se questione. A partir de amanhã a gente já entra um pouquinho mais profundo na questão de pai e de mãe. Eu vou separar para ficar bem claro, para ficar bem leve, para ficar bem fácil de a gente fazer essas análises. Para que você perceba que a mudança só vai acontecer dentro de você porque é sobre a maneira que você pensa. É sobre o que você sente por você, de você, sobre você. Era tudo isso que eu queria te entregar nessa live de hoje. Eu espero que ela traga tanta contribuição para você quanto ela trouxe para mim. Porque quando eu soube quem o meu avô foi para minha mãe, eu entendi que ela se sentia totalmente rejeitada e abandonada. Porque eu dizia assim... Eu julguei meus pais, assim, por séculos e séculos e eu não entendia por que eu não era feliz na minha vida e nem nos meus relacionamentos. Eu julguei a vida deles, assim, absurdo. O meu pai, ele foi uma pessoa que startou alcoolismo, que startou diabetes, muito problema no corpo, que sofreu muitos abusos ali na infância. E eu falava assim, por que a minha mãe escolheu esse homem? Eu julgava o meu pai de um nível... Eu falava, por que minha mãe escolheu esse homem? A minha mãe, ela vem de uma família que tinha mais uma condição financeira bem legal. E eu falava assim, por que minha mãe não aceitou casar com algum primo, parente, amigo do meu tio, que tinha tanta condição financeira? Por que ela foi escolher um cara que quando eu nasci estava desempregado?
E aí, quando eu entrei nesse mundo, que foi startado só pelas minhas dores, quando eu entendi o que realmente está por trás das nossas escolhas, eu compreendi o que ela fez, por que ela fez e por que eu também escolhi esse pai e essa mãe. A rejeição que essa mulher teve do pai dela na infância criou nela um sentimento de que ela não tinha valor. E a rejeição que o meu pai teve da mãe dele na infância criou dentro dele a sensação de que ele não tinha valor. Duas pessoas que não se sentem valorizadas em um nível inconsciente, lembra que eu falei numa das outras lives? É como se a vibração que eles estivessem jogando estivesse sinalizando que eles precisam se encontrar para um ver no outro aquilo que ele não está reconhecendo. Então, duas pessoas que se sentiram rejeitadas, abandonadas e não merecedoras de amor, elas se encontram para validar a crença que cada um tem dentro de si. É assim que nós atraímos as pessoas e as situações. Então, eu parei de julgar minha mãe, porque no fundo, ela atraiu uma pessoa exatamente como ela se sentia capaz e merecedora de atrair. E aí eu tirei todo o preconceito e julgamento que eu tinha dentro de mim, porque eu entendi que a coisa é muito maior do que eu imagino. A minha mente julgadora, limitada, pequena, ela é muito falha na hora de fazer análises que vão para um nível muito mais ancestral. E aí eu pude liberar ela, meu pai, meus avós e todo mundo que veio antes deles. Porque cada um ali está validando a sua própria crença, os seus próprios sentimentos, aquilo que acredita sobre si e sobre a vida. Então, eu espero que você faça essa autoanálise sobre tudo isso que a gente falou. Vem amanhã preparada, que amanhã eu vou sentir se a gente mergulha primeiro em pai ou em mãe. Eu vou sentir no decorrer do dia, mas nós vamos mergulhar em um dos dois para entender mais profundamente a situação que eles viveram, tá? Eu espero que essa live, assim, te faça abrir grandes questionamentos na tua vida para você ver que hoje, se você tá indo para a vida ou se você tá paralisada, se você tá dando mais valor para a sua voz sábia, potente, capaz, ou se você tá dando mais valor pro sabotador, aquela vozinha crítica, autodestrutiva, preguiçosa que tem aqui dentro, tá diretamente ligado com essas experiências que você teve no início da vida e com muitas experiências que os seus pais viveram. E tá sendo assim, extremamente, além de prazeroso, tá sendo uma cura muito grande fazer essas lives e olhar ainda mais, cada vez mais para minha própria história e liberar no passado aquilo que não faz sentido para mim.